Na Lívia. segunda-feira você recebeu ameaças de morte, né? Na segunda. Prefeita? E isso não foi provado, pelo menos, que esse autor dessas primeiras agressões tem alguma relação com esse e-mail que você recebeu? Não. A relação foi inclusive descartada pela polícia, descartada. que são pessoas diferentes mesmo. O do aplicativo de celular é um e o do e-mail é outro. Tanto é que eu tive notícia que outras candidatas negras acabaram recebendo mensagens parecidas. Curitiba, inclusive, né? Uma vereadora, a primeira vereadora eleita negra. Exato. Em Curitiba, nos mesmos moldes das agressões que você Exato. também recebeu. Então eu percebo que como a gente precisa tratar a sociedade, porque isso se mobilizou mesmo. Então eu pensei assim, por um lado você percebe que são ataques, são pessoas que se uniram justamente para atacar outras mulheres, outros negros, né? Então isso foi realmente um grande susto. Você acha que, desculpa, Imagina. só para complementar, você acha que o legislativo pode ir além? Por que eu estou te perguntando isso? E eu não sei se já existia algo na sua cabeça na época em que você concorreu a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Logo depois daquelas agressões que causaram a morte do João Alberto, lá em Porto Alegre, depois de ser agredido pelos seguranças lá no Carrefour, eu acho que na segunda-feira, alguns dias depois, o senador Paulo Paim, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, deu entrevista para o Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, e na época em que o caso aconteceu, os próprios congressistas tinham emitido uma nota de repúdio diante daquela situação, e ele disse que isso não é o suficiente. Uma nota de repúdio não é o suficiente. Até que na ocasião ele apresentou uma série de medidas que pudessem ser implementadas pelo Congresso, entre elas, inclusive, transformar a injúria racial num crime de racismo. Você acredita que o Legislativo pode ir além? Eu acredito sim que pode ir além. Eu acredito que todos nós podemos ir além, na verdade. Que todo mundo que tem seu papel na sociedade pode fazer mais do que foi feito até agora. Principalmente quando a gente assume que isso acontece, que isso realmente é real. E que não é uma brincadeira. A primeira vez que eu li, eu falei, isso não é uma brincadeira, não é alguém que está querendo só fazer uma brincadeira ou não. Isso realmente existe e a gente precisa combater em todas as esferas. E eu falo, inclusive, a Suelen hoje, enquanto prefeita eleita, ela tem esse papel de discutir esse assunto e levar isso desde a cidade, né? Eu acho que esse é o nosso papel em todas as esferas. A gente pode e deve fazer mais do que a gente tem feito. O primeiro passo é a gente reconhecer que isso existe, não é uma coisa simples, não é uma coisa assim, é só uma mensagem. Não, porque muitas pessoas... hoje eu tive essa oportunidade de ter voz. Existem muitas pessoas que passam por isso e se silenciam. Você já tinha sofrido agressões semelhantes antes ou não? Acho que as brincadeiras, elas acontecem, né? Aquela coisa mais simples, né? Só uma brincadeira daqui, outra de lá, um tratamento que às vezes você tem, entra numa loja de um jeito, uma outra pessoa entra na loja de outro. Isso já era comum, de certa forma, mas nesse peso e nesse nível de comparação de capacidade à pele, de administrar da senzala, de querer que eu desapareça do universo, realmente foi a primeira vez.